Olá, estamos começando mais um episódio de Como Eu Me Tornei. Eu sou Juliana Fonseca, mãe, professora química, fofoqueira e agora roster. Hoje a gente tem um convidado assim especialíssimo, Coronel Teles. E eu vou perguntar ao senhor como o senhor se tornou comandante-geral de Corpo de Bombeiro, mas até lá, pequenininho. O que é que eu queria ser quando eu crescer? Vamos lá. Quando ainda na infância, eu sempre pensei em ser médico. Ah, E assim desenvolvi um projeto de vida até que, ainda muito cedo, no primeiro ano, a minha época era o primeiro ano primário, sim. que hoje seria a primeira série do primeiro grau. Eu ingressei na escola da Polícia Militar, no colégio da Polícia Militar. Na época era a escola primária da Polícia Militar. Então, fiz o curso primário, fui admitido no ginásio. A minha época tinha admissão, nem todos conseguiam passar para o ginásio, porque era uma grande barreira, muita gente só tinha o primário, era muito comum isso. O ginásio depois se concluía e muita gente não ia para o segundo grau. Hoje, o mercado de trabalho exige que se tenha pelo menos uma pós-graduação, senão não se consegue É, acesso. Mas à época sim. existiam esses movimentos de barreira. Então, fiz toda a minha estrutura escolar no colégio da Polícia Militar e, como tal, acabei caminhando e me tornando oficial militar estadual. E Massa. nesse movimento, quando fiz o segundo grau, eu fiz vestibular. Nós não tínhamos muitas faculdades. Fiz vestibular para medicina e tinha o acesso integral para a academia da Polícia Militar à época. Eu passei no vestibular e tinha o acesso porque, à época, eu era o primeiro colocado. Como fui no colégio, fui também no curso preparatório e daí por diante na carreira. Só que quando eu ingressei era regime de internato, Era, mas o nossa internato senhora. realmente, como a gente dizia à época, integral. Então nós ingressávamos no domingo às 21 horas e éramos liberados no sábado às 14 horas. Então não tinha condição nenhuma de cursar qualquer coisa, como hoje o Sim. pessoal vai buscando dar um jeito, vamos dizer assim, uma linguagem mais E coloquial. quanto tempo durou esse internato? Quantos anos? 3 anos. 3 anos. E aí, naquela época, era da polícia, né? Isso a Sim. princípio. O bombeiro se Isso. tornou um órgão ou instituição independente em 2014, conforme lei. E, de fato, por previsão legal, que a lei é de novembro de 2014, por previsão legal, nós nos tornamos efetivamente uma instituição em agosto de 2015, quando assumiu o primeiro comandante-geral da instituição Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que foi o nome que a lei criou para o Que foi o Corpo de senhor. Bombeiros. E eu fui designado para ser comandante-geral, esse primeiro comandante-geral. Na realidade, estruturar essa nova instituição sob a égide da independência, né? Porque antes ela era uma unidade ou um comando operacional dentro da Polícia Militar. E a partir daí passou a ser uma instituição, vamos dizer assim, guardadas as proporções de tamanho, Sim. passou a ser uma instituição com o mesmo peso ou com a mesma, vamos dizer, numa linguagem bem familiar para quem vai nos ouvir, o mesmo status da Polícia Militar da Bahia, Ai, joia. Criou autonomia, não é isso? completa. Pronto. Mas o senhor já estava no bombeiro antes de se tornar comandante ou fez essa migração quando separou? Fiz a migração quando separou. E o Mas, coração foi pro bombeiro ou continuou na polícia? logicamente, no momento que eu fiz a migração,
eu fiz de forma consciente Sim. daquilo que eu passaria a ser ao longo de minha vida. Porque anteriormente eu tinha servido no Corpo de Bombeiros ao longo de 12 anos. É porque eu conheço o senhor já Eu- como bombeiro. Eu não consigo ver o senhor em outra profissão. É que eu. Para mim é tanta paixão que o senhor Eu- coloca no bombeiro. Com certeza. É que, na realidade, o bombeiro dentro da Polícia Militar, eu fui para o bombeiro em 1993 e permaneci no bombeiro ao longo de 12 anos. Maravilha. Depois desses 12 anos de bombeiro militar, eu fui para a Secretaria de Servir na Secretaria da Segurança Pública, onde fiquei até 2009. 2009, numa crise que houve na Polícia Militar, eu fui retornado, fui requisitado pelo comandante-geral à época ao secretário de Segurança Pública para participar de um processo de reestruturação da Polícia Militar. Então, em 2009, eu retornei para a Polícia Militar. E lá desenvolvemos esse processo, vamos dizer assim, que culminou com a separação do Corpo de Bombeiros. Quando, vamos dizer assim, de alguma forma, me envolvi nas comissões que se desdobraram nas propostas legislativas, eu, logicamente, não tinha como ideia nenhuma possibilidade de me tornar comandante-geral. A ideia era dar corpo, dar autonomia, dar independência ao Corpo de Bombeiros, como já era uma realidade na maioria dos estados brasileiros, porque das 27 unidades, 23 delas já tinham bombeiros separados das polícias militares, conforme a previsão legal constitucional da nossa CF, né? 88. E nosso programa, ele é destinado àquele jovem que ele quer se tornar oficial do bombeiro militar e ele não sabe como é que ele começa. O senhor poderia nos ajudar? Com Dar certeza. um conselho de pai? Foi. Quando eu fiz vestibular, Sim. eu fiz vestibular para medicina, passei e decidi não cursar, porque eu teria que fazer a opção ou pela essa carreira ou pela carreira de militar estadual. Sim. Então eu decidi, junto com meus pais, que eu seguiria carreira e mais adiante eu decidiria por novas possibilidades profissionais, como efetivamente aconteceu, só que já não para a medicina, porque amando o que eu fazia profissionalmente, Sim. eu não me via fora de deixar de ser militar. E fazendo medicina, à época, eu acabaria não conseguindo conciliar. O senhor se encontrou, Então, né? logicamente, me encontrei. Por isso, esse amor, esse vigor, essa busca incessante de melhor servir a sociedade, que foi quando nos conhecemos Sim. no momento passado. Tá certo? E Já. eu falo para a gente poder fechar e, logicamente, eu fiz faculdade, só que aí eu optei por atividades que pudessem, de alguma forma, conciliar. Tanto Sim. que eu fiz licenciatura Sim? em biologia, num período, em outro eu fiz licenciatura em matemática, tanto que lecionei durante 12 anos no colégio que me tornou homem, né? Que é o colégio da Polícia Militar. Lecionei matemática lá há muito tempo. Gostava? Com de certeza, professor? eu sempre gostei de exercício docente, tanto que até hoje eu me dedico à docência em Maravilha. todos os níveis e não me furto ao convite de ser docente, muitas vezes até sem qualquer retorno financeiro, mas com um retorno Ah, de, é bom demais. como é que eu posso dizer, satisfação pessoal muito grande. E aí agora retornando Sim. ao movimento, como eu, que abri meu horizonte e amei a profissão, amei não, que amo a profissão, certo? Evoluí na polícia militar,
que naturalmente a gente não esquece, foi o nosso berço. Só que aí eu me encontrei no Corpo de Bombeiros e por isso fiz a opção Sim. de mudar não apenas de quadro, eu mudo profissionalmente, eu deixo de ser policial militar para ser bombeiro militar. Então, o jovem, como aqui a gente vê, como eu me tornei, o jovem, ele em algum momento da vida, e feliz ou infelizmente, a vida nos coloca no paredão ainda na adolescência. Isso às vezes é difícil. E é difícil para o adolescente ele se encontrar, ele entender o que é que efetivamente ele deseja para a sua vida profissional futura. Só que hoje eu digo aos jovens que servir ao próximo é sempre algo que traz uma satisfação pessoal imensa. Aquele que consegue amar o próximo, ele consegue também se satisfazer emocionalmente e profissionalmente. E nesse diapasão, ser bombeiro militar é, acima de tudo, entender pelo sacerdócio de buscar fazer o melhor para o próximo, fazer o melhor para a sociedade. Então, ele pode e Sim. tem dois caminhos possíveis. Sim. Ele pode ingressar na condição de aluno a soldado e depois soldado, ou já buscar ingressar na condição de aluno a oficial, na condição de cadete, Sim. onde ele vai fazer 3 anos e sair aspirante a oficial. Quando eu entrei nessa onda de militarismo, eu não conhecia nada, né? Então, para mim, capitão era o máximo, né? Aí depois que eu fui me formando, que começa como tenente, capitão, né? Major, tenente, coronel, e aí, posteriormente, ele chega a coronel. Então, é uma estrada, né? É um caminho muito, muito bonito e não é fácil, porque não é fácil chegar onde o senhor chegou, né? Então, a jovem que está hoje, vê, Coronel Teles, né? Tem aquela admiração. Eu queria saber do senhor, quais foram os desafios nesse período? Quais os momentos, assim, mais complicados e os melhores também? Veja, o primeiro desafio foi no momento que eu tive que decidir, na realidade, o meu futuro. Se eu seria médico ou se eu seria militar estadual. Naquela época, policial militar. E eu decidi e não me arrependo da decisão, porque sempre fui muito feliz com a minha escolha. Como hoje sou com a escolha no momento da separação, de ter feito a opção pelo bombeiro para me tornar bombeiro militar. Nesse contexto, logicamente, ao longo da vida, existiram muitas barreiras, foram muitos os obstáculos, as dificuldades. O que é pior, o administrativo ou operacional? O que é mais difícil? Eu não vejo dificuldades, vamos dizer assim, nem no administrativo, nem no operacional. A questão é a vontade de realizar o melhor. Por isso que eu sempre digo, as pessoas têm que fazer sempre o seu melhor. Porque fazendo o seu melhor vão ter a certeza de que cumpriram o seu papel de realização. Cada pessoa, logicamente, tem uma dinâmica, tem uma possibilidade, tem uma tendência. Alguns gostam mais da área operacional, outros gostam mais, independente de serem homens ou mulheres, da área administrativa. Eu, pessoalmente, sempre gostei mais da área operacional. Sempre me identifiquei mais. Por isso, desde cedo, participei de praticamente tudo que aconteceu na área operacional, independente de quando eu estava ainda no curso preparatório, antes do ingresso na academia, ou de quando fui comandante-geral.
eu E sempre hoje? estava na atividade. Ai, E a parte administrativa, ela faz parte do contexto do nosso dia a dia. E, logicamente, existem lacunas na parte administrativa que a gente acaba tendo que cobrir e nem todas as pessoas têm tendência ou gostam de realizar. Então, muitas vezes, nós somos conduzidos a também tem que fazer, né? realizar na parte administrativa. E aqueles que fazem com mais afinco acabam fazendo melhor. E, a exemplo de muitos outros, se tornam excelentes profissionais, quer sejam na parte operacional, quer seja na parte administrativa. Não que eu esteja dizendo que eu o tenha sido. Ah, mas o senhor com Viu? certeza E, marcou história. nesse contexto, a gente tem que definir o seguinte: o jovem, ele decide, realiza, Sim. e o concurso, ele não tem uma definição legal de anualidade. Num passado, teve, depois deixou de ter. E hoje, o concurso, ele é proposto pela instituição. Essa proposição Pela passa... demanda. A demanda sempre existe porque a gente tem sempre vagas É. abertas. Aí há a proposição, a Secretaria da Segurança Pública, que, entendendo essa necessidade, faz a proposição ao governador do estado, que é a quem cabe, junto com o Conselho de Políticas de Recursos Humanos, decidir o momento Sim. de fazer ou de abrir o concurso. Por quê? Existem variáveis que dependem do momento, quais sejam, por exemplo, a variável principalmente econômica. Então, muitas vezes, há a necessidade, há a possibilidade, mas naquele momento a situação econômica do Estado não permite que seja autorizada a abertura de concurso, seja para soldados, seja para oficiais. Então, dessa forma, ele perdeu o caráter de anualidade para o caráter da possibilidade econômica do Estado, porque principalmente desde 2009, quando houve uma grande crise mundial, uma crise econômica, o Estado acabou fazendo esse movimento inverso. Até ali ele era anual. A partir dali, ele passou a ser de acordo com a possibilidade do Estado de abrir concurso. Mas, como regra, estamos tendo concurso, se não todos os anos, ano sim, ano não, às vezes anos seguidos. Os jovens têm que estar atentos, porque a idade limite são 30 anos. Ai. Por que 30 anos? As pessoas dizem, mas toda profissão entra em qualquer idade, etc. Porque do militar Sim. é exigido, principalmente no início de carreira, onde todos são levados à atividade operacional, além da questão da capacidade técnica, o vigor físico. Sim. Então, aos 30 anos, ou no máximo 30 anos, no mínimo 18 e no máximo 30, há o esplendor do vigor físico. E com isso, essa possibilidade. Ao mesmo tempo, o entendimento que o ingresso até os 30 anos implica em viver completamente a profissão, o sacerdócio do servir, até, antigamente, aos 60. 30 a 60. Agora aumentou a idade limite para 65, com a nova lei da Previdência, Sim. e é dos 30 aos 65. Por isso, esse requisito de idade que não é comum nas outras profissões. Tanto que aqueles que não são militares, muitas vezes alguns juízes, desembargadores, etc., fazem um entendimento diferente do nosso. Porque o entendimento deles, e é natural, é o entendimento das carreiras, a exemplo, as carreiras administrativas do Estado, as carreiras jurídicas. Mas como é que a gente pode imaginar um policial militar, um bombeiro militar, por exemplo, ingressando já aos 40 anos? Então,
ele não vai conseguir atingir o tempo necessário de profissão militar, até mesmo para o completo ajuste da sua aposentadoria, que no nosso caso chama-se reserva. Sim. Por que reserva? O aposentado se desliga completamente da sua atividade profissional. O militar não. Ele vai para a reserva e ele continua vinculado à atividade, tanto que pode ser reconvocado. Sim. Por exemplo, aquela situação na Turquia, né? Vocês poderiam ter sido convocados para ir. Pode. Desabamentos. Pode. Para qualquer situação, existem hoje vários reconvocados. E hoje em dia, ainda tem regime de internato? Não, né? Esse curso, ele mais ou menos dura quanto tempo? São 3 anos. 3 anos. Como regra, se faz um regime, vamos dizer assim, rápido, de internato de 30 dias, de 60 dias, só para fazer com que aquele jovem ele possa conviver mais com os outros colegas que vão ficar com ele ao longo de 35 anos. É mesmo. Para que isso facilite e conduza a ideia do espírito de corpo, ou seja, do se voltar em pensamento para os ideais da profissão, que é o ideal que de servir ao próximo. Massa. E tem vagas para mulheres e para homens também, né? Sim. Hoje, Sempre vagas para homens e mulheres. separado. Existe uma proporção hoje, que se discute muito essa questão da proporção de vagas para um e para outro, mas o entendimento vigente é de que, principalmente no início da carreira, há muita necessidade do vigor físico. Sim. E esse vigor físico faz diferença entre homens e mulheres, e por isso ainda há uma distinção de vagas. Mas a tendência natural vai ser Equiparar, né? que essas vagas sejam equiparadas, porque cada vez as mulheres se capacitam mais fisicamente para competir praticamente em igualdade de condições com os homens. E nesses 3 anos, eles já ganham um dinheirinho já, né, coronel? Já. Já. Porque Para se manter. no ingresso, Sim. no momento que ele é matriculado no curso de formação de oficiais, da mesma forma que é matriculado no curso de formação de soldados, ele passa a ser servidor público. No caso, o militar estadual, ele passa a ser militar estadual. É a condição Já que a é lei servidor. prevê. Sim. Por isso que agora é a partir de 18 também, né? Antes podia entrar com 17. Eu né? entrei com 15, por exemplo. Ai, nossa Mas a Senhora. partir da Constituição Federal de 88, só se pode ingressar no serviço público com 18 anos. Ai, Então, joia. por isso, tem que ser a partir de 18 anos. Se também a lei estadual, nosso estatuto, ele prevê que para ingresso tem que ser habilitado, tem que ter habilitação. Mas para ingresso, mas Pra para fazer a motorista. prova, eu com 17 eu posso fazer. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. É o Pode, tempo que eu faço aniversário, mas para ingressar. a matrícula só vai acontecer se tiver todo esse Mas pré-requisito. geralmente chama rápido, né? Não demora muito para chamar. Ou Não depende. demora um tempo, porque tem a parte Teste do físico. concurso, que a gente chama do concurso, na realidade é a parte da avaliação intelectual. Sim. Só sim. que depois da intelectual vem a avaliação psicológica. Importante. Após a avaliação psicológica, tem avaliação psicológica, tem avaliação médica, Ah, sim. porque tem que estar apto para o Apto. exercício da atividade. É diferente de uma atividade Sim, sim. que a estrutura é administrativa e burocrática. A nossa tem que ser uma atividade voltada para o operacional, voltada para a atividade de rua, vamos dizer assim. É lindo, é uma Na profissão das mais belas, né? Parabéns, coronel. O senhor deixou história na Bahia, no Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. O senhor hoje está na reserva, eu tô vendo, eu acompanho o senhor nas redes sociais, aqui ó, embaixo na descrição. O Instagram do Coronel Teles vai estar.
Quem tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com o senhor, né? Pode. No direct, para conversar, trocar uma ideia. Com certeza, e eu estou sempre, como sempre estive, O senhor à disposição, né? Eu já vi o senhor em festa com gente lá, enchendo o saco. O senhor da maior paciência do mundo, gente. Eu sou sua fã. Eu sou, Obrigado. assim... Eu falo com o Ramon. Ai, nossa, senhora é pessoa do bem. O senhor realmente é um coração generosíssimo. Por isso, inclusive, está aqui também, Porque nos prestigiando. se assim não for, na essência, nós não podemos nos dizer bombeiros militares. É. Porque a essência é o quê? Fazer pelo próximo. Sim. Então, se não fizer assim, Vidas alheias, né? Riquezas a salvar. tanto que o lema é vidas alheias e riquezas salvar. Porque a gente existe para salvar vidas, que é o mais importante, e logicamente de forma secundária, mas também importante, os bens das pessoas. Pronto, maravilha. Tá certo? Muito obrigada, coronel. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Precisando esclarecer mais algum ponto, as pessoas precisando fazer contato para tirar qualquer dúvida, não tem nenhum problema. Meu Instagram, eu Segue inclusive lá. mantive Céu Teles Pronto. no Instagram, Céu Francisco São Teles, Francisco Teles. que é o primeiro nome, Vai estar aqui embaixo na descrição. para que as pessoas tenham mais facilidade, querendo tirar alguma dúvida, querendo perguntar qualquer coisa, me localizar. Fazer parceria, cursos, né? E a gente continua exercendo a atividade de Com docência certeza. de maneira permanente, né? Maravilha. Porque é um prazer poder ensinar, Adoro também. poder participar da formação e da capacitação das pessoas. Muito obrigada, coronel. Tudo de bom pro senhor. Deus te abençoe sempre. Tchau, gente. Segue o canal, se inscreve, assina o sininho, faz tudo, né? Que você já sabe o que fazer. Beijo.